família que tem, pelas noras, pelo genro, né? Pelos netos. Então isso é motivo de gratidão. Então é o que ele está fazendo aqui nessa noite, agradecendo a Deus, dando este culto em ação de graça. Glória a Deus. Em terceiro lugar, isso precisa uma atitude de humilde. Ser agradecido é a atitude de quem é humilde. Então seja humilde. Se você for humilde, eu sei que você vai ser agradecido. Eu me lembro de um certo homem. Esse homem, pensa num homem humilde. O camarada era sábio, o cara era inteligente. O homem era um doutor da lei, cujo nome era Nicodemos. Era um dos principais dos judeus. Por quê? Porque ele fazia parte do Sinédrio. Se fosse aqui no Brasil, ele fazia parte da maior corte do país. Mas como era lá em Israel, ele fazia parte da maior corte, que era o Sinédrio, que era composto de 70 pessoas, mais um. Então era o Sinédrio que comandava. E o Nicodemos era um juiz, fazia parte do Sinédrio. E o camarada conhecedor das Escrituras, ele descobriu uma coisa. Ouviu da fama de Jesus, ele disse: rapaz, pelo que eu conheço as Escrituras, este homem é vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que ele está fazendo aí. Pelas Escrituras que eu conheço, dizia Nicodemos, se ninguém for com ele. Sabe o que aconteceu? Como o camarada fazia parte da maior corte de Israel, não poderia ir, porque seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos um ministro do Lula procurando o Bolsonaro. Está vendo a guerra que está aí, né? Seria mais ou menos assim. Seria uma decepção para o partido do PT. Isso não pode. Como é que pode? Esse Bolsonaro é uma lástima. No caminho de lá eles. E agora um dos nossos ministros procurar o cara, não está certo. Digamos que o ministro foi ter de noite. Um Bolsonaro, Paulo Guedes. Vem cá. O que foi que vocês fizeram em meio a uma pandemia, em meio a guerra? Sabe, o Brasil ser um dos países em primeiro lugar que sobressaiu. Jamais o camarada ia fazer isso. E se tivesse que fazer de noite escondido, porque no dia que o partido soubesse, ia botar para fora. Bem, só para tu entender melhor, Nicodemo era mais ou menos assim. Foi ter com Jesus de noite. De noite. Para não ser visto pelos outros judeus. Aí chega lá, aí o diabo, Jesus senta lá, e Nicodemo aqui: Senhor, eu vim aqui com um propósito, para ter um diálogo contigo. Eu pensei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for por este alguém. Aí Jesus diz: amém, amém, que significa, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender isso, não pode compreender isso. Aí Nicodemos: nascer de novo? Como assim? Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Vai voltar ao ventre da sua mãe nascer? Não, Nicodemos, não é isso não. É nascer da água e do Espírito. Ou seja, é ser regenerado. É como se dissesse nascer da água, isto é, do Espírito, porque quem regenera é o Espírito. Precisa ser regenerado, precisa passar por um processo de arrependimento. Tem todo um conjunto de fé que é nessa palavra que eu estou ensinando aqui. Resumindo, do versículo 1 até o versículo 21 do Evangelho de João, você vai entender isso. É um diálogo de Jesus com Nicodemo, o maior doutor da época. Sabe o que acontece? Nicodemo se converteu naquela noite e passou a ser um cristão